projeto Identidade, Estrada de Ferro, Vitória, Minas, está celebrando hoje a primeira entrega do seu livro, que é um compilado de entrevistas que foram registrados modo de vida, culinária, arte, cultura. Eu sou Carol Lagamba, vou participar desse papo para falar um pouquinho desse livro e todos esses registros. E para me acompanhar nessa apresentação, tenho aqui alguns colegas que participaram ativamente para contar essa história para vocês. Enfim, eu sou Diego Ribeiro, coordenador do projeto Identidades. Estou aqui para falar um pouquinho dessa grande entrega, né? A gente passou aí o ano de 2025 inteiro trabalhando no resultado desse projeto, que é esse livro, né? E fizemos outras entregas durante o ano, né? Passamos aí desde março, começamos com as pesquisas em campo, depois passamos para a redação do livro, fizemos um festival no meio desse processo todo, e hoje estamos aqui super felizes, lançando o livro Identidades, Onde Tem Gente Tem Memória, que é o primeiro volume de 4, né? A gente vai até 2028 com o projeto, e trazendo aqui também Diogo, o Eric e o Beto, que são grandes responsáveis por essa entrega. Assim, é impossível, é um projeto de muitas mãos, né? São mais de 50 pessoas envolvidas para a gente chegar nesse resultado, e estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigada. Grande apresentação. Agora, Diogo, se apresenta um pouquinho para a gente. Olá, gente. Eu sou Diogo Nunes, fiz parte da equipe de pesquisadores do Projeto Identidade. Não fui o único pesquisador, foi uma equipe de pesquisa que envolveu mais gente, né? Muito mais gente, toda uma estrutura. Nós passamos esse ano por, eu diria, 8 ou 9 cidades, porque nós pesquisamos efetivamente 8 cidades, mas passamos por mais, estivemos em mais lugares, né? Então, parte desse trabalho que agora se materializa como um livro, ele passou por essas imersões em cidades dessa equipe, encontrando pessoas, conversando com pessoas, e essa foi a minha contribuição no projeto. Prazer. Agora eu vou pedir um pouquinho para o Eric, o redator. Aí. Vamos lá. Eu sou o Eric, eu fiquei responsável no projeto pelo conteúdo do livro, mas tive uma ajuda preciosa da Rita Elias, da Karen Olime, falei certinho o nome, e assim, para dar corpo, para dar poesia, toda a história, todo o conteúdo, todo o estudo que os pesquisadores trouxeram para a gente, né? E a gente ficou responsável por dar essa poesia, amarrar, trazer toda essa emoção das descobertas, das manifestações artísticas, das cidades, traduzir isso de uma forma que fosse gostosa, para botar no livro, que fosse envolvente, impactante visualmente, mas também pelas palavrinhas, né? E que falasse com os públicos, tanto com o público jovem, quanto também as pessoas mais idosas, que detêm muita história, a memória da gente, né? A identidade brasileira. Então, foi um cruzamento aí de expertises para trazer essa obra tão coletiva assim. E foi um trabalho incrível. A gente vai saber um pouquinho desse trabalho incrível, mais ainda dos bastidores. E por último, Humberto, ou Beto, né, que está aqui falando também. Fala um pouquinho, se apresenta. Eu sou Humberto, né, Humberto Guima, trabalho no Coletivo como diretor de criação. E a minha parte nesse grande projeto foi arrematar, né, transformar todas essas coisas que aconteceram numa coisa física, né, numa coisa que tivesse uma coerência e de alguma forma representasse ali, fizesse jus a esse trabalho que, igual o Diego falou, foi a muitas mãos, né? Então foi uma responsabilidade muito grande e fiquei muito feliz com o resultado, assim, sabe? Porque acho que fez jus à grandiosidade do projeto, assim, as histórias que a gente conta, sabe? Legal. Para a gente saber, antes de passar por 50 mãos, passou por uma só. Como que foi o início disso? Porque ele saiu de algum lugar, eu acredito que de uma cabeça pensante. Identidades nasce em 2022, num contexto em que a gente tinha uma lei Rouanet, né? Eu trabalho na cultura já tem 20 anos, e a gente
neste ano de 2022, pós-pandêmico, com um governo que bateu bastante na Lei Rouanet, e aí a gente fez projetos, porque a gente precisava, né, não só eu, mas como a área cultural precisava muito de ter, de criar vias para se manter, né? O contexto era bem negativo. Então, aí eu sou muito ligado à gastronomia, eu cozinho como hobby, e aí a minha ideia foi, não, vou fazer um projeto para circular cidades do interior, que tem um festival de gastronomia, mas aí a comida puxa arte, que puxa música, então um festival na rua precisava como uma feira gastronômica que também tivesse artesanato e tivesse shows, enfim. E aí eu fiz um projeto para a Lei Rouanet, que era ali um projeto pequeno para 3 cidades. Em 2022 a gente não conseguiu captar, né? Tava difícil para todo mundo. E esse projeto ficou lá parado, 22, 23. Quando foi em 2024, a gente já em contato com alguns patrocinadores, algumas coisas, surgiu a oportunidade desse, que a gente chama de RPMF, que é o Recurso para a Memória Ferroviária, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, da NTT. Então, é uma espécie de... Como eles renovaram a concessão, né, a estrada de ferro é um bem público, então o governo federal cede isso para as concessionárias, né? São várias, a Vale é uma, a VLI, MRS, enfim, tem várias. E eles têm que destinar uma parte do dinheiro dessa concessionária para a cultura, que é esse RPMF, que preserva, né, com o intuito de preservar a memória ferroviária. E aí a gente viu essa oportunidade de linkar o Identidades, registrando e conservando e preservando a memória ferroviária. Então, a ideia era adaptar esse festival para as cidades onde a linha de trem passa, né? E a gente não podia deixar de fato, registrar isso, de dar materialidade para isso. E por isso o inventário, por isso um livro, né? Então, o projeto virou isso, assim, ele tem né, a gente pesquisa, a gente vai para campo, descobre o que tem ali no entorno, né, da estrada de ferro, né, de arte, de cultura, de artesanato, de memória, faz um festival onde a gente leva essas manifestações culturais para uma das cidades que foram pesquisadas, monta um palco, faz uma feira, que era a ideia primeira do projeto, e no final do projeto a gente transforma isso num livro que a gente chamou de Inventário Afetivo. Primeiro, porque afetivo, né? Porque o inventário você vai lá, registra as coisas o endereço, quem que faz, o contato, o que é, né? Mas a gente queria ir além, assim, a gente queria que as pessoas vissem isso e se reconhecessem para além do endereço. Eu passo na porta, eu sei onde é. Que as pessoas se identificassem, né? Por isso, identidades. Então, a gente falou do inventário afetivo, e eu acho que o Eric, logo no início, quando a gente conversou, é aquele texto que ele fala assim, é aquele texto com molho, né? Não é só um descritivo do que aquele grupo faz, ou aquela pessoa, aquele mestre faz, aquele conhecimento. Mas que desse esse lugar de pertencimento para quem, tanto para quem está ali registrado, quanto para quem for ler o livro, né? A gente está esse primeiro livro, é importante dizer que ele é um recorte dos 4 anos, né, que a gente vai fazer. O primeiro ano foi no Espírito Santo, né? A estrada de ferro Vitória Minas, ela sai lá de Cariacica e vem até Belo Horizonte, e a gente recortou a estrada em 4 partes e estamos entregando a primeira parte, que é o estado do Espírito Santo, que vai de Cariacica a Baixo Guandu, né? E eu acho que eu vou passar a palavra para o Diogo, que foi o primeiro a ir para campo, né? A gente até fez uma primeira viagem com o Zeca e a Isabela para fazer esse reconhecimento de campo, para saber assim, onde a gente vai passar, mas de fato a pesquisa foi lá Diogo, Afonso e Antônio. É isso que eu ia perguntar. Como que foi o levantamento desses lugares que iam ser visitados, as entrevistas que iam ser feitas? Porque as incursões aconteciam, mas já tinha uma pesquisa ali prévia que foi feita, porque a gente recebeu esse material, né? Sim. E aí, como que foi isso? Você fez parte do processo, Diogo? Nesse primeiro momento, não. Foi feito um levantamento, acho que Zeca esteve à frente desse processo, né, de mapeamento dessas regiões, identificação de quais são as coisas, a princípio, mais importantes ou mais características de cada lugar.
para depois a gente montar uma agenda e um roteiro, né? E que foi montado a muitas mãos e feito também no próprio território, né? Então, há um roteiro que é construído, né? Que, volto a dizer, o Zeca fez esse planejamento no primeiro momento indo a campo, e com esse roteiro depois se ajusta à realidade mesmo da pesquisa e em conexão com no caso de Cariacica, Vila Velha, Serra e também Fundão, Ibiraçu, João Neiva, junto com o assistente de pesquisa que foi o André, né? E então, assim, muitas mãos, na verdade, muitas cabeças, muitas pernas para andar bastante, né? Então, eu estava dizendo que é essa equipe, e é uma equipe multidisciplinar, né? O Zeca é geógrafo, com uma vasta experiência de trabalho em campo que envolvendo patrimônio, sobretudo imaterial, mas também material. Eu sou historiador, Antônio historiador, mas com caminhos de pesquisa muito diferentes, né? O Antônio mais para a história social, ligado também ao patrimônio. Eu fiz um percurso pela psicologia social, psicanálise, e que me leva mais para as áreas que envolvem a arte, enfim. Afonso é um pesquisador da gastronomia, né? E o André, como assistente de pesquisa, ele é um agente cultural da região de Cariacica, ele é um militante, inclusive, cultural. Então, eu deveria, inclusive, incluir necessariamente nessa equipe a produção presente, porque a Bárbara, a Isabela, contribuíram muito para a construção desse roteiro também, e para fazer isso acontecer. Não menos importante é a fotógrafa, a Kika, acompanhando a gente em algumas incursões. E a sensibilidade dela, né? A sensibilidade estética e com a pessoa, também contribuiu nesse trabalho, né? Então, é uma equipe enorme de pesquisa que foi se ajustando e se montando e se entendendo, cada um na sua área, na sua expertise, mas mantendo uma perspectiva sempre multidisciplinar desses encontros. Então, o resultado, perdão, ele é efeito desses muitos encontros e muitos ajustes que o próprio território vai colocando para a gente, né? Então, o roteiro conversa necessariamente com aquilo que a realidade local oferece para a gente, e coletivamente precisamos nos entender, escutar o que o território está dizendo, né? Eu vou contribuir com essa parte também, porque, né, o Zeca faz esse primeiro roteiro, essa primeira pesquisa assim, dos pontos importantes, onde tem museu, onde tem biblioteca, onde tem o que tem na cidade, o que é de costume. Mas o que o Joe disse assim, porque a pesquisa no final ela é orgânica, né? Assim, a gente, em momento algum, a gente tem pretensão de registrar todas as manifestações. A gente sabia que isso era impossível, né? Porque a gente tinha um recorte ali temporal e geográfico, né? Então, às vezes a gente ia e não encontrava alguém, ou a pessoa não podia nos atender, ou a pessoa estava doente, né? Não tinha como. Então, assim, isso se construía no campo também, né? Por mais que a gente tentasse planejar ao máximo, e ele menciona muito importante mencionar o papel da produção, que era esse agente facilitador das coisas, né? Porque às vezes você estava numa entrevista e aí aquela entrevista te mandava para outra pessoa e aí a produção já tinha que ir lá e a Kika ia logo depois ou junto, porque 3 pesquisadores, às vezes cada hora um estava num lugar. Então, assim, tinha uma dinâmica de campo que era impossível ser feita por pouca gente, né? E isso é importante, assim, porque é uma diversidade enorme de manifestações, de pessoas, de situações, de lugares, né? A gente está falando de Cariacica, que é um grande centro urbano, e que a gente tinha o apoio do André, e ele conseguia entrar nos lugares e comunidades, coisas que ele tinha até... Teve um caso que teve hora de sair, né, da comunidade. Falou, olha, vocês têm que sair de lá às 17 horas, depois disso não pode, assim, porque aí a comunidade, né, se organiza daquele jeito. Então, e a gente foi se ajustando, né, para cada incursão. Então, teve essa organicidade e eu acho que isso está muito bem demonstrado no livro. Eu acho que
dali para frente, depois quando a pesquisa chega para o Eric, depois ela vai para o Beto, isso tá ali no livro. Dá para você ver a diversidade, dá para você ver a organicidade, dá para você ver essa fluência, tanto no texto quanto nas fotos da Kika, que são incríveis, assim, incríveis. E eu acho que a gente pode falar com o Eric para falar do texto, porque é uma coisa... Eu ia pedir uma deixa, porque até quando o Diogo fala, e aí você emendou, tem uma coisa muito da descoberta ao longo do caminho, sabe? A gente nunca sabia exatamente o que ia conseguir achar numa cidade, se ia achar. A gente tinha algumas pistas, às vezes não tinha pistas. Poderia não achar, né, inclusive. Poderia não ter nada assim. E não era qualquer, como o Diego falou, também não seria um inventário, né, com um endereço, com nomes. A gente queria história, queria emoção, sabe? Então, a gente foi descobrindo isso ao longo do caminho, numa grande viagem, assim, onde estava todo mundo junto. E aí, essa viagem, esse relato, né, que está no livro, né, que ele é um grande relato dessa jornada por esse pedacinho de Brasil, ele também aconteceu internamente, sabe? Essas descobertas foram também... é uma equipe grande e a gente nunca tinha trabalhado todo mundo junto. Então, a gente foi se descobrindo também como lidar com o outro, como distribuir as bolinhas, as pedrinhas, e não, você vai mais para esse lado e tal. A gente fez muito isso no conteúdo, na criação, nas coisas, mas também quando a equipe de pesquisadores passava o material para conteúdo, para redação, também já ia passando para a Kika, né, lugares que a gente achava interessantes de serem fotografados, e aí já alertava o Beto também, aqui pode ter um visual mais bacana para explorar e tal. Mas posso continuar, gente? Pode. Me empolguei. Eu ia ser até um pouquinho mais específica, porque a gente está falando de uma narrativa afetiva, de um livro de afeto, e a gente também está falando de identidade, Sim. Né? Que é algo único. Como que você conseguiu juntar esse processo todo de uma unicidade, mas mantendo a identidade de cada local? E também tem a narrativa da afetividade. É isso, a gente fala, quando a gente fala inventário, parece um nome duro, por isso que ele veio afetivo, porque a gente fala de identidade, mas essa identidade da gente, do Brasil, do nosso povo, da nossa gente, ela é muito variada, então ela tem uma unicidade, mas ela tem todas as suas nuances ali, ela tem os seus tracinhos, assim, ela é feita de muitas coisas, de muitas emoções, de muita gente diferente, sabe? De muita coisa que vale a pena saber e ser contada, assim. Então, por isso que o inventário leva muito essa carga emocional, tem esse molho, né, que a gente quis trazer, né? Que é a cara da gente, tem coisa que só o brasileiro sabe o que é de determinadas sensações, aquele cheirinho de café, o queijo Minas, a viagem no trem com paisagens lindas, assim. A gente queria traduzir essas sensações e aí amarrando tudo dá essa identidade que nos pertence, né, a cada um de nós, assim. Mas ela tem todas, ainda assim ela tem suas especificidades em cada história, sabe? Tem um valor também pessoal de cada um, sabe? Assim. O que eu ia falar, assim, se você me permitir a palavra, eu queria dar um passinho atrás, assim. Queria falar também como é que a gente costurou isso tudo. Porque lá atrás, quando o Diego traz isso trouxe essa ideia, trouxe a proposta do livro, do projeto, a história toda me lembrava muito uma referência do Filho de Mil Homens, o livro do Walter Hugo Mãe, que por acaso acabou de estrear, né? Estreou há pouco tempo no cinema e agora já está no streaming, que é um livro maravilhoso, é muito poético, e ele fala muito da poesia das pessoas na história um pouco rejeitadas ou diferentes daquela comunidade, daquela aldeia, e aí eu achei, poxa, essa ideia pode ser transportada para esse projeto, porque a gente vai falar de pessoas anônimas, mas que fazem grandes coisas nos seus dias a dias, sabe? E a gente está falando de poesia no olhar, poesia na paisagem, poesia no dia a dia, sabe? Das emoções, dessa coisa que só a gente sabe como é que a gente reage a determinadas coisas, né? Esse calor da gente. Então, a gente bebeu muito dessa fonte, do Filho de Mil Homens, para traduzir essa grandiosidade de
de gente anônima, de gente desconhecida, de gente que que não está na tela, que a gente não fica nem sabendo, mas que faz coisas absurdas e lindas e que nos compõem também, né? A gente é essa grande malha de pessoinhas grandiosas que cada um da sua maneira constrói a nossa identidade e acabou dando essa malha, fazendo essa malha do livro, né? E, por exemplo, quando você pegava a pesquisa de cada... O Diogo mesmo falou que cada um aí um é historiador, com foco em uma coisa, o outro em outra coisa. Como que era pegar essas fichas e ter que traduzir, colocar essa poesia aqui dentro? A gente teve que alinhar, né? Eu gosto de falar assim, é até meio injusto falar que fui eu que fiz esse conteúdo, porque esse conteúdo foi feito por todos nós, né? Pelos pesquisadores. Eu fui ali amarrando um conceito para ele não ficar totalmente diferente, porque cada um escreve da sua maneira e tal. Mas, assim, até as próprias pessoas que eram entrevistadas, muitos artistas, em muitas manifestações, alguns escreviam livros. A gente entrevistou muita gente, autor, que tinham publicações, então trechos também. Então, a gente foi costurando mesmo uma grande colcha de retalhos afetivos, não de forma depreciativa, não retalho, mas uma coisa boa, sabe? Um grande conjunto de emoções e textos e estilos que a gente foi amarrando e dando essa... Porque a nossa identidade brasileira, ela não é tão única assim, né? Então, a gente amarrou, mas sem a ideia de ficar amarrado demais, homogeneizado demais, né? A gente se permitia, algumas vezes, até no parque gráfico também, às vezes fazia um puxadinho aqui, alguma arquitetura, alguma estrutura editorial, a gente às vezes permitia, não, aqui cabe falar um Fazer pouquinho um anexo, mais um dessa puxadinho história. aqui, né? No menu de viagem, que é uma das seções do livro, vamos falar um pouquinho dessa pessoa, porque ela vale a pena, sabe? Ela não é só uma cozinheira, ela também fez uma coisa maravilhosa sobre revolução alimentar. Então, vamos explorar. A gente ia ajeitando ao longo do percurso, né? Ao longo das descobertas que a gente se deparava no caminho. Mas tem uma sacada que é incrível, assim, que é muito do poder de ler tudo e condensar as coisas. Quando o Eric propôs a estrutura de capítulos, cada capítulo ele deu uma temática, assim, sabe? Tipo, aí tem um capítulo em que a fé era mais presente. Aí teve outro capítulo. Fala um pouco disso, que eu acho que é legal. A gente queria eleger assim, um subtema muito sutil em cada capítulo, né? Que falasse muito com essa alma brasileira, com essa alma mineira, capixaba, né? Que compõe esse trecho da linha de ferro. E aí eu percebi, amarrando as cidades, eu percebi que um lugar, a fé era muito onipresente, sabe, de diferentes formas, e elas conviviam todas numa mesma cidade, sabe. Na outra, a música estava muito presente, sabe, nas manifestações, se fosse numa musicoterapia, difícil falar essa palavra rápida, musicoterapia, ou num festival de violas, ou nos tambores da capoeira, do congado. Então, tudo estava muito presente naquela área especificamente. A gente foi meio que amarrando isso. Um foi a fé, o outro foi a música. Muito presente logo no início do livro, né, que já era um centro urbano maior, então a diversidade estava assim à flor da pele, né, e tinha tudo a ver com a identidade da gente, né, que é muito diversa. Então, a gente já abre o capítulo falando, exaltando a multiplicidade, a pluralidade das coisas, sabe? De expressões, de pessoas, de origens também, sabe? De histórias lindas também, de se emocionar muito de diversas maneiras diferentes, sabe? E é legal você falar de diversidade, porque a equipe também é bastante diversa, assim, né? Nós estamos falando de um projeto que percorre a Estrada de Ferro Vitória a Minas, né? Que está ali falando de Minas do Espírito Santo. Mas a gente tem, né? Eu sou aqui de Belo Horizonte, Eric e Diogo são do Rio, a gente tem o Zeca, que é do Piauí, se não me engano, Beto daqui. Então, assim, existe... O Edu de Manaus, né? Não sei se é Manaus. O Edu é Manauara. Manauara. Então, assim, tem gente de
várias partes, regiões do Brasil, e era importante, assim, existe uma crítica no meio cultural, e é muito importante, é uma crítica real e válida, de você sempre chegar num lugar para fazer um projeto, um lugar que você não pertence, e querer impor aquele olhar para aquele lugar. Né? É sempre um olhar externo, tipo assim, eu mineiro olhando para o Espírito Santo, apesar de ter vivido a infância inteira lá. E a gente não quer isso. Né? Quando a gente vai propor pesquisa, é óbvio que o olhar do pesquisador é um olhar, ele sempre vai ser um olhar do observador, né? De alguém que está de fora, mesmo que ele seja de lá. Mas que tivesse essa escuta e trouxesse para o livro a fala e a vocação daquelas pessoas, né? Que é um dos objetivos do livro. Assim, quando o Eric menciona, né, de registrar o comum, o ordinário, é isso, assim. A gente teve alguns feedbacks disso, eu acho que no festival principalmente, das pessoas que falavam assim, nossa, ninguém vem aqui, ninguém olha para a gente e a gente não tem a oportunidade de estar num palco deste tamanho, com essa proporção, num festival, né, principalmente em cidades menores, assim, né? Eu tive conversando com uma amiga nossa que também é fotógrafa, Laís, e ela é capixaba, e eu fui presenteá-la com um livro, e ela falou, nossa, isso me atravessa tanto, porque eu saí do Espírito Santo porque eu não tinha espaço para fazer. Eu não era reconhecida, eu não tinha onde ir, eu tive que sair. Ela saiu do Espírito Santo, foi para o Rio, e eu acho que é isso que a gente precisava fazer no livro. É um dos objetivos nossos, é pegar o ordinário, registrar e mostrar isso para o mundo. Né? Se mostrar e falar, olha, existe lá no quilômetro 14 do Montão Pereto um pessoal que faz uns biscoitos, que tem um modo de fazer biscoito que é específico deles. E ninguém... A biomassa de banana e tantas outras coisas, né? Assim, a dona Dorinha... Do Biscoito Maluco? Não, a que faz do umbigo de banana. Sim, é a dona Dorinha. Sim, sim. Que alimentava, pegava as mães saíam para trabalhar, as crianças iam ficar sozinhas em casa e ela buscava, não, você vai ficar aqui. E ela alimentava as crianças, arrumava para a aula, colocava o uniforme e as mães podiam ir trabalhar. E ela alimentou essas crianças com o que ela tinha, que era um bico de banana, fazia, sabe, dava jeito. Tipo, o padre que ensinou a fazer a farinha com um monte de produtos que davam no lugar. E ela transformou aquela comunidade com isso, assim. Hoje ela tem, né, já tem adultos que passaram pela Instituto Vô Chiquinho. Agora esse é do Instituto Vô Chiquinho. Chiquinho. Então, assim, tem histórias lindas que eu acho que talvez jamais saíssem daquele lugar, daquela cidade, né, e tivessem essa representatividade, assim, que a gente pudesse ver isso de fora, que outras pessoas pudessem ver isso. Pegando o gancho das histórias que a gente está falando agora, né? Vou perguntar para cada um, mas primeiro para o Humberto, qual foi a história que mais te tocou, que você pegou, que você leu e que mexeu com você? Nossa, cara, teve tantas. Deixa eu pensar uma em específico. Talvez a do Dimas ali, pelo fato dele ser um multiartista, ter uma variedade muito grande, e ele ter sido uma das pessoas que trouxe o Fé na Viola, né? Ele é o fundador, é o criador do ele é o Fé na Viola. criador. Mas qual que é a cidade? Eu esqueci o nome. Colatina. Colatina. Aqui o festival é em Itapina, né? No distrito. Itapina é distrito de Colatina. Eu acho que assim, rendeu fotos maravilhosas, sabe? As coisas que ele traz e a maneira como você coloca também algumas frases de efeito que ele coloca assim na fala dele são muito bonitas, assim, sabe? E é um pouco disso. São artistas, são pessoas que movimentam a cena local ali com o que eles têm, né? E eu acho que ele além de músico, ele é escritor também. Então, esse me vem à cabeça, assim, rapidamente, assim, sabe? Eu acho que já até pela sua veia artística também, né? Músico também. Designer, músico, aí acaba... Ressoou bastante, assim, sabe? Acho que é a maneira como eu vejo o mundo. Por aí. Uma das coisas que, além das fotos incríveis que o livro está recheado, tem uma das minhas partes preferidas que a gente estava até falando aqui, depois a gente mostra a foto,
como que vocês conseguiram casar uma imagem com uma sensação e palavras. Super poético. Só que te causa sentimento. Tipo, é quase palpável o que tá ali. Sendo que a gente tá falando de algo que nem é palpável. É só mesmo vendo para poder entender, né? E a sua história? Olha, essa pergunta é difícil, Carol, porque eu me emocionei muito escrevendo esse livro. Assim. Foi tudo muito visceral. Assim. E teve até muitas vezes uma cena clichê não de escritor, porque eu acho realmente que isso foi escrito por várias pessoas, mas assim como, né, como âncora desse conteúdo, teve cenas assim de madrugada eu chorando, escrevendo, porque eu estava muito emocionado com a história da Dona Antônia, da Casa Sol, que inventou um farelo que um médico passou para ela quando ela estava subnutrida, prestes a ter um bebê. Ela inventou um farelo que foi revolucionando e varreu a fome daquela comunidade, sabe? E aí aquilo te mexe, assim, é um texto poético, gostoso de fazer, mas às vezes eu ficava impactado com aquilo, sabe? Porque uma pessoa com uma generosidade... Desculpa, eu posso chorar de vezes aqui, tá? Eu sou meio mantegão. Mas, assim, uma generosidade numa pessoa que não tem nada, sabe? Passando fome, que passou sufoco, e dali a 50 anos ela está salvando ainda crianças já com o instituto estabelecido, com preocupação com o outro. Isso é tão tocante, sabe? E aí tem muitas histórias assim, de mulheres de garra, pretas, pobres, que fizeram a diferença para muita gente, assim, sabe? É muito tocante, assim. A história do Dimas também, eu acho que foi porque foi uma das primeiras, assim, a sensibilidade. Você sente um pouco de melancolia na história dele, mas aí ele faz aquilo virar um festival que percorre a cidade, que contempla onde as pessoas se encontram. São encontros que vão aumentando ao longo dos anos, porque as pessoas gostam tanto, sabe? E aí vão tocando pela cidade. Então tem uma admiração também pela arquitetura, né? Itapina tem um conjunto arquitetônico. Então tem tanta valorização amarrada, valorização das nossas coisas amarrada nos detalhes, sabe? Tem muitas histórias, tem algumas... Assim, uma coisa importante, é tudo muito sobre... Tem um pano de fundo da memória ferroviária. E o trem, ele é muito querido na nossa história, né? Todo mundo tem uma boa memória de trem, seja do apito, seja uma vez que viajou e viu uma paisagem linda, ou estava indo para um aniversário da tia em outra cidade. Então, a gente tentou traduzir muito isso também nessas histórias, sabe? Então, é difícil eleger uma história assim. É difícil, mas quem disse que ia ser fácil aqui? Ninguém falou. Diogo. Eu estava torcendo para não ter essa pergunta nesse momento. Ela é de praxe, entendeu? É muito difícil. Tanta gente perto, é difícil. Mas sempre tem alguma coisa que nos marca mais, que nos atravessa mais. Eu tenho certeza. Assim, cada um por um motivo, né? Os casos do Dimas e da Dona Antônia, eles são significativos também por conta daquilo que a gente estava conversando ainda há pouco, que é o ajuste do roteiro na prática, no campo, né? Porque o que nos interessa é saber as histórias das pessoas, efetivamente, né? Só que nem sempre é fácil. Parece talvez simples, mas não. A pessoa está envolvida com uma certa prática cultural, ela fala sobre aquela prática, sobre aquela história, sobre questões técnicas, inclusive, mas a implicação dela, a história de vida dela, o vínculo afetivo dela, não é tão acessível de pronto na maioria das vezes, né? Então, por exemplo, e isso tem a ver também com esse ajuste que não tem uma fórmula mágica simples entre a pessoa que tem um olhar habituado àquela localidade, porque ela conhece ela, isso é fundamental, e o olhar estrangeiro. O olhar estrangeiro traz uma curiosidade necessária para acessar algumas coisas. Então, por exemplo, o Dimas
nós chegamos ao Dimas como uma pessoa que foi secretária de Cultura um tanto de vezes, que era alguém importante na vida da política cultural regional e que tinha criado o Fenaviola, um festival nacional enorme. E a gente descobre, ou seja, não sabíamos, que o Dimas era não só um agente da política cultural, mas ele próprio, ele tinha uma história ele tem, perdão, uma história de participação em festivais de viola no país todo, e ele é amplamente conhecido. Compositor, tipo, famoso no meio da viola, e artesão, ele constrói os violões. E aí vai, porque mas ele hoje ele quer se apresentar, na verdade, como um luthier. Né? E aí a história da luthieria envolve o vínculo que ele tem com ferramentas em geral, que é a história do vínculo dele com o pai dele. A saída da família, de uma cidade para ir a outra. Ele tem instrumentos, ferramentas que o pai construiu, que fazia solda sem energia elétrica. E é um filósofo, e é um poeta. E eu vi o rosto dele no catálogo e eu até agora estou com a música dele, A Chama de Três Velas, tocando aqui na minha E que fez todo mundo chorar na entrevista. Sim. Só tocando a música. A história da Dona Antônia não é muito diferente. A primeira referência era a biomassa, né? E contar uma história ao redor da culinária. Não, peraí, mas isso tem mais coisa aqui, tem muitas Tem camadas. muito preciosas. Essa mulher é um negócio, assim. Né? A Dona Antônia é uma coisa. Eu saí de lá da Casa Sol, foi o meu último dia naquela imersão, e eu saí desorientado do que foi aquele encontro com aquelas mulheres. Assim, foi uma coisa que de fato me marcou muito, muito também. Então, mas todas têm esse para mim a descoberta, por exemplo, do João Bananeira, né? Então é uma figura, para quem é de Cariacica, muitíssimo importante, mas para mim que vem do Rio, estar na roda d'água é uma coisa meio eu tenho isso na memória como uma coisa meio mística. Sabe? Como se fosse uma mistura de memória e umas imagens de sonho. Eu estive na roda d'água nos dias assim de final de tarde, meio chuvoso, e aquele cheiro de terra molhada permanece impregnado. Então é muita coisa. Legal. E o seu, Diego? Então, a gente já falou da Dona Dora, do Instituto Vô Chiquinho, já falamos da Dona Antônia lá da Casa Sol, e falamos do João Bananeira, que eu já estava aqui folheando ele, que é uma figura misteriosa, emblemática. Impossível não falar dos congos, porque aqui em Minas a gente chama congado, mas assim, a raiz é a mesma, né? Tem a questão do sincretismo religioso, etc. São manifestações de resistência. O Congo, os congos, né? No festival a gente conseguiu levar 3 congos, e são uma coisa inexplicável, não tem como falar. Só estando lá e vendo ele se apresentando, o tanto que aquilo é importante, o tanto que aquelas pessoas estão ali dedicadas e fazem aquilo com uma paixão que você consegue ver no rosto das pessoas. É uma coisa... Se sente no ar, né? Assim, E eles tocando e cantando, assim, plenos pulmões, assim. É uma coisa, é de arrepiar mesmo, João Bananeira. E como a gente tem essa diversidade, a gente já falou de gastronomia, e com esse fundo social e cultural, falamos do Congo, eu ia falar também do Buda de Ibiraçu, que aí nós vamos para uma questão que já é mais arquitetura, assim, né? Patrimônio material. É o maior Buda fora do Oriente. Então, assim, você divide a Terra em duas e é o maior Buda que não está lá. É lindo, é um negócio enorme, assim, que você passa na estrada e você diz, gente, o que está acontecendo aqui? Do nada, um Buda, está no capítulo onde a fé é muito presente, em Ibiraçu, e é lindíssimo, assim, quando você vai, né, tem uma escola de cerâmica que também está no livro, cerâmicas lindas, tem um mosteiro que é ligado, então, assim, é um lugar um espaço de visitação, super turístico, né, E, se eu não me engano, ele foi fundado, inclusive, por um padre católico junto com... Então, tem essa... Lá a gente tem o Caminho da Sabedoria, né? Essa história que é um combinado. Tinha o padre, o bispo, depois você vê o bispo, né? O bispo e o abade. O bispo e o abade. Eles se davam muito bem. Se davam muito bem. Boa, bacana.
E criaram o Caminho da Sabedoria, que é uma caminhada de, eu não lembro quantos quilômetros, É mais de 100 quilômetros. mais de 100 quilômetros de caminhada, são dias caminhando. Tem gente que leva 5 dias, tem gente que leva 2, 3 dias. Os E atletas, eles saem da cidade, da igreja, que fica ali na beira da estrada ali, na BR, e vão passando nos pontos religiosos, católicos ou não, ou budistas, também, ao longo do e vão caminho. passando nesse caminho de sabedoria e voltam para a cidade. Assim, é uma coisa... A história é linda, porque eles, de fato, eram amigos, né? Sim, mas mais que isso, desculpa te interromper. Não, a gente está junto. Bom. Mas essa história é muito linda e também é digna de ser mencionada, porque tem uma identificação do outro de fés diferentes, onde eles se juntaram e fizeram uma terceira coisa, e todo mundo se aceitando, sabe? Todo mundo se entendendo o valor do outro. A sua fé é outra, mas vamos juntos caminhar. O objetivo é o mesmo, né? Assim, cada um no seu caminho, do seu jeito. Pois é, eu acho que impacta a arquitetura, que bom que você entrou nisso, mas para mim, quando eu fui ler, né, folhear, saber realmente a história, como que começou, eu falei, gente, a gente pega duas religiões, duas fés aí diferentes, se uniram para criar algo para todos. Para todos, para o município, para a comunidade, porque aquilo ali gera, né, no final, gera renda para o município. Né? É um lugar, um caminho turístico, assim como tem Santiago de Compostela, tem outros caminhos por aí. Tem o Caminho da Sabedoria lá de Biraçu, que é incrível. De novo, eu acho que simboliza essa diversidade da gente, sabe? Somos feitos de muitas coisas, né? Então, essa lição de convivência, de boa convivência, é muito bacana também, sabe? E tem uma coisa que o Eric trouxe, que a gente fica aqui falando muito das manifestações, assim, tudo isso é permeado pelo trem. Sim. De alguma forma. Costurado, né? Eu lembro que uma conversa que eu tive com a Viviane, que é da Vale, e ela é RC, ela trabalha com a ferrovia. E ela falou muito bem dito, assim, para alguns o trem é um protagonista, né? Para outros o trem é paisagem. Ele está lá, né? Tem gente que tem uma menção no livro que a pessoa ela se organiza no dia pelo trem, pelo barulho do trem. Ou se ele apita, ou se ele passa, ou tá na hora de eu ir. Né? A gente teve uma entrevista lá em João Neiva com o Éder, e ele falava que a cidade se organizava. João Neiva tinha as oficinas de manutenção dos vagões. Então a cidade se organizava com o barulho do trem. A hora de ir para a aula, falou, olha, já tocou, todo mundo tem que ir. Porque a cidade toda girava em torno do trem, né? Então, eu acho que tem essa perspectiva, assim, todas as histórias aqui são permeadas pelo trem. Ora protagonista, ora paisagem. E pegando esse gancho, já que você falou que, gente, o livro, vou até tentar mostrar aqui, o trem, ele sempre está presente. Tem a rota, né? Foi desenhada a rota. E a gente pegando também o gancho do Buda, a gente fala da poesia concreta, né? Que a inspiração, como que foi, né, a afetividade. Olha só, é o Buda e uma poesia no formato do Buda. Então, trem, afetividade e beleza. Agora, falando até dessa diagramação, pegando aqui o Beto, um pouco para falar sobre como que foi essa construção. Sim. Tentando unir tudo que eles estão falando, tá? Claro, arquitetura, beleza, afetividade, eu quero o pacote completo. Então, eu acho que, igual eu falei, né? Foi a etapa de reunir todo esse trabalho, né? E a gente já tem um histórico, a gente no Coletivo de fazer trabalhos com comunidades, então a gente sabe que, no final das contas, o nosso trabalho ele tem que ressoar com aquelas pessoas ali, porque são as pessoas que vão ver. Isso tudo é tempo, isso tudo é energia. Então, as ideias que foram aparecendo para o livro, a poesia concreta, o Entre Memórias, essa estética meio minimalista e meio desconstruída, ela foi vindo justamente para poder conseguir abarcar essa diversidade toda, né? E eu acho que trazer esses vieses artísticos mostra para as pessoas o que a gente pode fazer. A gente pode fazer tudo o que a gente quiser, né? E a poesia concreta é justamente sobre fazer o que você quiser.
Você ocupar a página do jeito que você quiser, trazendo sensações diferentes, opostas, ou então uma reforçando a outra, que é igual o caso do Buda, né? Acho que é um texto que fala sobre fé, que está desenhada ali no formato do Buda. Então, assim... Quer ler pra gente? Trechinho? sim, foi o Eric que escreveu. Mas... Então, vamos lá, um dos Vamos dois. ver. Abençoada por natureza, afortunada por essência, vales, montanhas e rios, testemunham todas as crenças. Pretos, brancos, indígenas e pardos comungam todos os credos. É gente que acredita, que seja de boa fé, seja de que origem for. Então, assim, é um pouco sobre quebrar regras também, né? Porque a nossa identidade ela é construída no dia a dia. E quando a gente precisa representar muitas identidades ao mesmo tempo, na mesma coisa, a gente tem que ter espaço, né? Então o livro ele tem muito respiro. Eu acho que tem para todo tipo de gosto, assim, tanto para a pessoa que gosta de ler tudo ali, entender, se aprofundar, como aquela pessoa que quer passar pelas fotos, ou então você está sem tempo, você quer ali, às vezes, ter um estranhamento, que é o caso das poesias, e sempre trazer essa coisa da memória afetiva, né? No caso das Entre Memórias, foi uma forma que a gente encontrou de trazer sensações que a equipe teve ao longo do processo de pesquisa, do processo de escrita. Então, tem várias entre-memórias. Tem uma que, inclusive, é minha, que eu coloquei, até tinha te falado, que foi justamente na viagem de trem que você começa a perceber esse universo, sabe? E é o que você falou, assim, eu acho que o trem, ele tá no nosso imaginário de um jeito muito carinhoso, principalmente em Minas Gerais, né? Então, eu acho que gira muito em torno do trem, mas traz aquela coisa de ser também um interlocutor entre todas essas gerações, né? Nós estamos falando de tradições que são super antigas e que pode morrer, pode ficar sem ter um destino, assim. Então, a gente queria também que as novas gerações pudessem olhar para isso aqui com um pouco mais de interesse. Então, é um livro divertido também de você ler, de folhear. Foi um livro divertido de diagramar, apesar, né, da responsabilidade. Posso fazer um pedido? Claro. Porque lá atrás, quando a gente estava ainda pensando como é que vai contar essa história, como é que vai amarrar isso tudo, o Beto veio com uma sementinha assim que a gente pegou e foi virando muito bacana assim. Ele trouxe assim: e se a gente fizesse o trem como uma máquina do tempo, né? Porque ele está conectando destinos, está conectando histórias, pessoas, emoções, oportunidades, mas também está ali conectando presente, passado, futuro, está tudo meio que fazendo parte do mesmo plano, sabe? E compondo essa imensa identidade, esse mosaico, né, que constrói a identidade, assim. E aí a gente então teve essa preocupação ao longo do livro de estar sempre valorizando passado, presente, futuro, porque a gente está falando, de novo, eu falei dos idosos, dos jovens, né? A gente contempla a cena contemporânea, manifestações artísticas mais descoladas, né? Mais do nosso recentes. tempo, né? As batalhas de rima, Sim, enfim, sim. da juventude mesmo. Né? E também coisas mais antigas, mais tradicionais, pratos que vieram juntos, pratos típicos que vieram de receitas dos imigrantes, sabe? As coisas que eram vendidas na linha do trem, quando o trem ainda tinha janela aberta, né? O biscoito, os doces, enfim, o comércio que rolava ali nas estações, né? Inclusive tem uma história dessas aqui, que uma mãe sustentou a família dessa forma, né? A família ainda se sustenta com um biscoito maluco. Se sustenta. Então, isso tem a ver com passado, presente e futuro. Então, por isso que a ideia eu tenho um orgulhinho dessa ideia do Beto, da máquina do tempo, porque ela conecta realmente todas essas histórias, né? Essa história das gerações é um passado, presente e futuro também se conectando através do trem, né? A linha do tempo é a linha do trem, praticamente aí. Que vai e volta. Que vai e volta, com certeza. E isso conectando a questão das histórias que a gente registra, do comum, com essa questão da máquina do tempo, eu lembrei muito do Etelvino, né? Que esculpiu o busto do padre Alonso. E aí foi difícil, né? Chegar assim, que ele era mais fechado, mais reservado, mas aí a gente conseguiu o contato da Monique, e aí conseguimos ir lá. Né? E aí no meio, com o livro ainda sendo escrito e tal, ele faleceu, assim.
E eu fico pensando assim, a gente teve a oportunidade de registrar essa história dele. Né, assim, e foi muito próximo, assim, né? Dá orgulho de saber que a gente fez isso, que ele está aqui eternizado, está lá eternizado também no busto do padre, mas assim, Ele era um tá aqui. multiartista, né? Ele é Fazia multiartista. pinturas também. Tá aqui para os jovens saberem quem é. Assim, eu não sei se você vai lá na praça, tem o busto, tá, um artista, Etelvino Oliveira, que fez, mas quem foi ele? Assim, não sei se tem esse registro. Aproveitando esse registro, além do registro que foi feito uma pesquisa, uma entrevista, e foi eternizado, igual a gente falando sobre as linhas, vamos falar das fotos da Kika, porque foram momentos que ela soube captar muito bem Produziu e muito. foi eternizado realmente. Eu tenho uma paixão com a Kika, eu conheço ela há quase 20 anos. Eu era estagiário de uma empresa de cultura. Eu estava no segundo período da faculdade de publicidade e fui trabalhar numa empresa chamava DUR, hoje não existe mais, DUR Informação e Cultura. E era uma salinha aqui em BH, aqui no Lourdes, e aí ela tinha uma salinha também no mesmo andar, a gente era vizinho de porta. E eu conheci a Kika, a gente foi, né, e tomava café, era uma coisa chegava no dia. E aí, ela fotografava o casamento da minha irmã. E ela fotografa muito teatro, dança, espetáculos e tal. E fotografava muito casamento. Hoje eu acho que ela nem faz mais casamento, mas ela fazia na época. E a gente virou amigo, né? E quando tive a ideia do livro, que a gente foi registrar, a gente foi em busca de um fotógrafo, assim. E eu, de verdade, quando eu pensei na Kika, eu pensei, mas Kika já tá na estrada, a gente aqui começando, né? Assim, de fato, não é o primeiro livro que eu participo, mas é o primeiro livro que eu idealizo. E eu tinha certeza que ela não ia ter agenda. Absoluta. Não, aqui que eu vou... Vai ser por desencargo. Quando eu contei para ela a história do projeto, ela falou assim, mas é claro que eu vou fazer. Não me importa quanto, me importa quando, porque aí eu vou ajustar minha agenda, eu vou encaixar, se eu for junto, eu vou junto, se for separado, eu vou... Ela vai contar essa história ainda para a gente. Ela tem, assim como a gente tem essa memória afetiva do trem, ela tem também as histórias dela com o trem, do avô dela. E ela ficou apaixonadíssima com o seu Alfrânio, porque eu acho que tinha essa... O seu Alfrânio é um avôzinho que é um fofo, assim, tipo... Você poderia ficar horas lá conversando com ele, tem fotos lindas dele. Vamos mostrar uma. Inclusive, ele fez questão de ir no festival. Ele já está com 90 e tantos, Eu assim. vi as fotos, eu acho que para mim... E ele fez questão de ir no festival. E ele, a gente chama ele do fotógrafo do último trem, não é isso? Porque ele registrou, o homem do último trem, ele registrou a retirada dos trilhos da antiga... Do centro de Colatina. Porque o trem passava no meio da cidade. E aí eles construíram a estação fora da cidade para o trem não passar mais no meio, porque questão de segurança, etc. E ele fotógrafo, registra esse momento da retirada dos trens. E tem uma curiosidade nessa história, porque é parte da história dele também, né? Ele estava meio que... Ele fazia por hobby, né? Ele era funcionário público, parece, não era né? A carreira dele. Não assim, era a carreira dele. Mas os fotógrafos, no dia, como... Acho que era um feriado, né? E ele foi começando a ser chamado, assim, como ele fotografava, numa época que a fotografia era precária, imagina, né? Sei lá, o tamanho do equipamento que se carregava para poder fazer uma fotografia. E a dificuldade. Aqui ele está como Olympus, antigona, mas que ainda é da nossa... Assim, eu ainda vi essa máquina quando eu ia para o Espírito Santo na praia. Porque a gente tinha coisas mais eternas antes também, né? Essas daqui nunca Elas duravam mais. Duravam, olha só que coisa maravilhosa. Tem até também... ele aparecendo no telão. Ele aí, ó. Exatamente. A foto do trem passando nessa chocolatina. Exatamente. Tá passando. É lindo. A gente tem que abrir o livro, né? Eu falei assim, gente, essa foto aqui é pura poesia. Na hora que eu vi, eu falei assim, nossa... A gente podia as mostrar partes. Entre Memórias também, Sim, né? também podemos mostrar Entre Memórias, que é uma espécie de... Inclusive no seu Afrânio tem uma. Tem uma. Que é aqui, ó. A gente usou... Como é que a gente chama esse símbolo mesmo, Beto? Entre Memórias. Não, mas tinha um outro nome técnico.
Que, na verdade, é uma reticências vertical, né? É uma reticência na vertical e a ideia ele é brincar com essa, como a gente está falando de linguagem, de criar uma espécie de pontuação, né? Aqui. Que é justamente a memória, que é esse fragmento da nossa mente que está marcado pelas nossas emoções e que fica ressoando na nossa vida, né? Essa aqui do céu à frente, aqui, ó. Eu e minhas irmãs, quando víamos uma locomotiva daquela, soltando fumaça, fazendo barulho de água, a gente ia se esconder embaixo da cama. Tinha medo, né? Criança com medo do trem, sei lá, que devia ser um monstro fazendo barulho lá fora. Tem uma coisa muito bacana do Entre Memórias, né? Que também foi outra boa ideia do Beto, né? De valorizar a memória. A gente está tudo falando sobre memória, né? E aí ele veio esse símbolo e aí a gente... Tá, mas o que vão... Da onde vão vir essas memórias, né? E aí elas vieram muito dos pesquisadores, né? Eu pedia muito para eles dizerem as emoções que eles tinham sentido, descrever um pouco mais. Às vezes vinha direto dos próprios entrevistados, né? Como essa do seu Afrânio. E eu, por acaso, eu acabei de achar da amizade, alguém testemunhando a amizade do bispo com o abade. E aí ele descrevendo, era uma amizade muito bonita de se ver, uma parceria muito inspiradora para todos nós. Sabe uma das coisas que eu acho incrível? Porque, por exemplo, cada um participou aqui do livro, nessa construção, de alguma forma, que acabou gerando entre memórias para cada um. Sim. Tipo, e eu vou falar das coisas que mais me marcou, assim, porque eu cuidando das redes sociais, eu não estava nas incursões, eu chegava só para mim as fichas e as fotos, e eu tinha que tentar entender o que tinha acontecido ali e tentar escrever, tentando me manter a esses gênios Fiel, aqui, né? Fiel, exatamente, mas era muito... porque o que acontece? Acaba que nesse processo eu acabei me relacionando um pouco mais ou criando um pouquinho mais de vínculo com certas histórias, né? Então tem o Flex Vida, que eu gostei muito, tem os que são mais participativos também. Um dos que minhas entre memórias aqui, o Thalisson, se você que é um menino que ama, que fica registrando a linhas do trem, ele é doido por locomotivas e, gente, ele sabe tudo. Eu entrei no Instagram dele, né? Porque a gente contou a história dele. Ele sabe o modelo, qual que é a carga, a capacidade, de quanto que veio, quem que desenhou aquele trem. É uma coisa impressionante. E o sonho dele é ser maquinista. Operador do trem, mas é maquinista. Muito legal. Eu falei assim, esse é o meu entre memórias, sabe? Isso é legal, essa história que você trouxe, porque também é um menino novo, né? E ele está falando do trem, falam de coisas mais antigas, mas também e numa linguagem muito acessível, né? Nas redes sociais. Né? Então, ele consegue até falar de termos técnicos de maneira... Tem uma hora que ele compara a formação dos trens. Eu não me lembro exatamente a expressão que ele fala, mas como elefantes, né? Porque, né? E aí isso fica fácil. Elefantinhos, um atrás do outro. Né? Aí você entende. E ele respondendo as pessoas que comentam nos vídeos dele, porque ele fica lá registrando o dia inteiro. E aí ele falou assim, não, mas você acredita que esse tem essa carga e não sei o que? Eu falei assim, gente, olha só, ele sabe tudo muito. De trem. Sabe muito. O que é isso, se não valorizar, né, as coisas da gente, né, as histórias né, de olhar e, poxa, tem muita coisa bacana que às vezes cai na paisagem e a gente, não, trem, e aí ele canaliza isso e as pessoas começam a prestar atenção nisso. O meu outro entre memórias foi quando teve aquela feira de Cariacica, que tem dos peixes e tudo mais. Campo Grande. De Campo Grande, exatamente. Porque o que aconteceu naquilo? A gente postou, foi um dos vídeos que mais teve curtida, engajamento, comentários, e as pessoas daquela região interagindo com aquele vídeo. Eu vou te mandar uma receita. Você tem que ir nessa feira. E aí eu saía printando tudo para poder mandar para vocês. Estamos falando para vocês irem nessa feira aqui. E vocês têm que fazer isso daqui. Esse foi muito o meu entre memórias foi através de uma tela do celular, mas que me fez viajar com vocês, sabe? Criou muito esses entre memórias a minha maneira. Eu quero saber, o Diogo tá caladinho ali, eu quero saber uma entre memórias dele. Mas são muitas. Eu estava... Ainda há pouco eu tinha falado de como foi importante ter estado na Roda d'Água. Né? E como eu tenho dificuldade de lembrar das minhas estadas na Roda d'Água,
de uma forma que não pareça uma memória de sonho. Sabe essas lembranças de sonho que fica meio... São meio vagas, tem né? tem Assim, uma meio... névoa, tem alguma coisa e tem uns brilhos estranhos. Eu tive lá ou eu sonhei? Não, eu tive lá, dona Darinha, eu tive na casa dela. Então, tem Itapina é um lugar que parece saído de um sonho, né? Parece um cenário. Parece um cenário, Parece que foi cenografia, construir aquilo para alguma coisa, para né? alguma coisa. Aquela estação, está ali, né? Eu lembro de ir com a Bárbara na estação e ficar só um tempo contemplando, assim. Tipo novela de época, né? Exato. Tipo, você tá... Nossa, daqui a Respirar pouco vai chegar um personagem passando aqui. Não, e parece que uma vez compondo assim no nosso olhar, todo mundo é meio personagem, mesmo a gente aqui, né? Agora, mas tem uma coisa legal, a próprio termo entre-memória me remete a uma intra e intermemória, né? Alguma coisa que vai se formando no contato junto com as outras pessoas mesmo, né? E no contato com a equipe, e no contato com as pessoas. Mas tem umas coisas que são muito impactantes. Por exemplo, a entrevista com o... Meu Deus, como é o nome dele? Que é uma figura importantíssima da política cultural de Cariacica, que encarnou o personagem do João Bananeira em dado momento, que é o... É o veneno. Não. Eu sei qual que é. Não, é o Godot. Me perdoe, Godot. A entrevista com ele é uma coisa, assim, durou para lá de 3 horas, sabe? E eu estava falando de como é que é difícil, às vezes, a gente acessar questões mais individuais, mais particulares das pessoas, mas uma vez que você acessa, aquilo vai. Outra entrevista que também, para lá de 3 horas, foi com o Hector da Gastação Infinita, com a tia dele, que é filha de um ex-funcionário da ferrovia, e como é que essas histórias, a história do bairro, a história da ferrovia, a história da Vale ali nos anos 70, a história da organização do bairro, isso tudo começa a se amarrar e aquilo vai dando uma... Então, tem essas entrelinhas, entre histórias, entre memórias, que, por exemplo, quando eu lembro, uma coisa vai ligando a outra, vai associando, vai encarrilhando, né? Vai Tem encarrilhando. uma coisa de entrelinha também, né? Quando você falou que você sentou, acho que com a Bárbara na estação e ficou assistindo, né, contemplando, a estação, o trem é muito metáfora para a vida, né? De passageiros, né? De despedidas, mas também de reencontros, novos destinos. E a gente usa muito isso. Eu acho que na hora que você falou que a gente usou o trem ali para amarrar essa história, né? E aí sessões a gente foi amarrando. Então a gente foi amarrando a partir do universo ferroviário, né? Então a gente pegou passageiros e destinos, né? A gente quis para contar as histórias mais emblemáticas daquele território, sabe? Alguma hora a gente tem a sessão pare, olhe e escute, quando é para você realmente, essas manifestações são legais de você prestar um pouquinho mais de atenção, né? Por isso que pare, olhe e escute. Então a gente foi amarrando também essas coisas como uma vida que vai se desenrolando carregada pelo trem, sabe? Isso é legal você dizer isso, porque assim, quando a gente sabia que na pesquisa, talvez nem todas as entrevistas ou pessoas entrevistadas teriam gancho com a memória ferroviária, de fato, né? Assim, que era o que a gente estava buscando ali para contar essa história da memória, que é o tema do projeto. E aí a gente teve na curadoria, assim, gente, como que a gente vai fazer? Porque assim, a gente foi lá, a gente conversou, tem histórias enormes, assim, que às vezes lindas, que às vezes não tem tanto gancho, não tem tanta coerência com o tema. E a gente falou, não, a gente não pode deixar de fora, né? Assim, a pessoa se disponibilizou e tá ali disponível com a gente. E aí, quando a gente foi que aí foi uma conversa com o Beto e com a Erika, eu falei, olha, não vamos deixar ninguém de fora, então. Então, a gente vai... construímos essas sessões de forma que a gente desse maior visibilidade para essas histórias que eram mais
vou colocar relevantes porque elas eram mais coerentes com o tema, não tem nada a ver com a importância Às das vezes, coisas. Ou com o tema, elas traduziam melhor aquele território. Aquele né? território, aquela área ali. E aquelas outras histórias que a gente também acessou, mas que não tinham tanto vínculo com a memória ferroviária ou com a identidade do local, enfim, por outros motivos, a gente criou uma sessão para que eles também entrassem, para que todo mundo que a gente visitou fosse contemplado de alguma forma, né? Para não deixar ninguém de fora. Porque, e aí eu pensava, a gente teve esse cuidado de que todo mundo entrasse, né? E aí, como o livro ainda não foi distribuído, eu acho que é super importante a gente abrir o livro aqui, para que as pessoas vejam lá, né? A gente está aqui lançando nesse videocast, para que eles vejam, assim, de alguma forma, todas as manifestações a gente vai fazer questão de entregar, mas por hora a gente vai mostrar aqui o nosso livro, né? Que eu não sei se vai pegar ali direitinho, mas... Olha pra ali. Eu tô confuso. Aqui, ó. Para qual lado a gente mostra? Então, né, a gente tem aqui o miolo, que depois vocês vão ver com tranquilidade, mas é muito legal isso aqui, que é o seguinte. O livro em si é assim, branquinho. E aí aqui eu já vou agradecer, Já vai agradecer. né, aproveitar aqui, né, Culturama é a minha empresa, que possibilitou e organizou isso tudo. A Vale NTT, que são os parceiros que possibilitaram isso tudo acontecer, né? Então, estamos aqui com o livro. E aí, das ideias mirabolantes de Humberto, a gente tem a sobrecapa, que é essa coisa linda. Quando você pega aqui, você tem os dedos recortados. Mas isso, cada um pode escolher o seu. A gente tem as lâminas com as fotos. E aí você pode escolher sua capa. E aí tem mais uma aqui atrás. Você E vai cada personalizando. cada lâmina dessa diz respeito a um território. Né? Então você pode trocar sua capa. Temos aqui É uma luva, né? é uma luva do livro, e aí tem um mosaico com vários recortes e detalhes das fotos que estão no livro. E a gente ainda abre, que é uma coisa que a gente não falou em momento algum, que é o do nosso tema, nosso lema, nosso slogan, Do que é projeto. virou o título do livro, que é Identidades, onde tem gente, tem memória, que a gente tem esse grande cartaz. Né? E é isso, essa lindeza que ficou incrível. E pegando assim, por que branco? Essa é uma outra questão que a gente ponderou bastante, né? Porque como a gente está falando de muita diversidade, a gente precisava de espaço. Então, o branco ele funciona como vazio, mas conceitualmente a gente pode trabalhar ali espectros de cor que quando se juntam dá branco, né? A cor luz. Para além de outras referências que a gente teve, né? Tipo assim, uma referência forte foi o álbum branco dos Beatles, que ele traz uma espécie de diversidade de estilos, né? Eu que sou muito fã, eles trazem basicamente vários estilos que nem existiam na época, sabe, um do lado do outro. Então você tem uma música que é super profunda, sentimental, e do nada vem um heavy metal que na época nem existia. Então, assim, traz essa diversidade. E eu acho que super combina com essa questão do inventário, né? A gente está trazendo aqui diversas coisas opostas, paralelas. E eu acho que o branco, que nem é uma cor, né? Ele é a presença de todas elas, né, no espectro. Ele dá espaço. Ele convida você a ocupar esse espaço. E eu acho que, né? De novo a gente fala da Kika porque é justamente isso, né? As fotos, elas precisam de espaço para ressoar. Sabe? Quando você olha para elas. Tem vários motivos, né? Eu acho que... Foi uma conversa nossa, inclusive, com a Kika, né? A gente, no finalmente, assim, quando a boneca estava pronta, a gente sentou com a Kika e ela foi passando as fotos. Ela falou assim, não, vamos dar mais contexto para essa foto, vamos aumentar, né? Porque, é óbvio, o olhar dela é esse, assim, ela tem uma amplitude e ela recorta aquela amplitude num retângulo, seja ele vertical ou horizontal, né? Então, eu acho que a gente e precisava... o livro sendo quadrado, né? E o livro quadrado. Então, eu acho que o branco está ali porque ele dá esse espaço e a gente pode preencher as páginas seja com as fotos
com mais contexto, seja com detalhes, seja com vários detalhes, né? Conversando ali com os textos que a gente também descobertas ao longo do caminho, né? Esse caminho, essa tela que a gente vai pintando. E Isso é uma tela em branco, digamos assim. É uma tela em branco. Vai pintando Uma página ao em longo branco, das descobertas. Exatamente. E eu acho que para a gente também uma coisa que eu queria falar quando eu vim para cá mais cedo, eu tive a oportunidade de conversar com o Franklin, que ele é do regulatório da Vale. Acho que a formação dele é engenharia. Então, é um segundo olhar. A gente, durante o processo de construção do projeto, e ele foi, de fato, concebido, né? A ideia inicial minha, enfim, mas quando a gente leva para a NTT, que tem esse perfil mais de engenharia, a gente teve uma troca muito grande. Foi um ano trocando com eles para a gente chegar no projeto no formato que era necessário, porque é um projeto muito regulado, né? São muitas camadas de burocracias mesmo, e que são importantes, porque é um dinheiro público, né? Então, ele trouxe uma fala muito interessante, que ele trabalhou 20 anos na estrada de ferro, né? Agora que ele está no regulatório. E ele disse, gente, eu nunca consegui parar, e nunca me atinei para olhar o que estava à margem da ferrovia, né? Então, assim, quando a gente fala lá no início dos públicos, que a gente era jovem, adulto, mas ele tem um público que é assim, o público que a gente entrevistou, que mora nas cidades, que às vezes o trem é sua paisagem, né? Tá ali, passando todo dia. Tem o público das próprias pessoas que trabalham na ferrovia ou que delas se sustentam, seja na Vale, seja nas outras concessionárias, sejam nas empresas que estão ali no entorno da linha, né? Para ver a importância da linha, porque ela, né, o trem leva gente, leva minério, já levou madeira, já levou café, né? Mas ele leva desenvolvimento para os lugares, né? Tem cidade que cresceu porque o trem chegou, teve cidade que diminuiu porque o trem deixou de passar. Então, assim, registrar isso tudo é de uma importância para aquelas pessoas que talvez a gente que está ali de fora não consiga dimensionar, né? Mas muitas cidades, inclusive, surgiram, né? A Vitória Minas é uma estrada que tem mais tempo, assim, está fazendo 120 anos, se não me engano, né? Mas quando você pensa numa outra, por exemplo, vou falar lá da estrada de Ferro Carajás, que é nova, parece que tem pouco mais de 40 anos. As cidades ali, elas vão nascendo e crescendo porque uma empresa chegou e aí a gente passou o trem lá e as pessoas vão começando a chegar de trem. Então, assim, como que a estrada de ferro, ela, apesar do impacto que ela causa de fato ambiental, porque ela, né, você tem que ali abrir um trecho, o tanto que ela leva desenvolvimento para as regiões, o tanto que as cidades se interdependem, né, dessa linha de ferro. E vocês andaram no trem, né? Sim. Vocês viajaram. Como é que Sim, foi essa foi. experiência? Eu tenho uma história com o trem assim, eu viajo de trem desde criança. Eu tinha uma tia que morava em Ipatinga e a gente ia de trem para lá, né? E eu vivi a infância inteira a Praia do Mineiro, né, indo para o Espírito Santo. Então, assim, imagina, diversas vezes. E eu tenho uma memória afetiva enorme, assim. Eu trabalhei um tempo no Ponto de Partida, que é um grupo de teatro Barbacena. E, trabalhando lá, eles já tinham lançado, mas eu tive a oportunidade de produzir Ser Minas Tão Gerais, que é um espetáculo gigantesco, com mais de 70 pessoas no palco, que tem Milton Nascimento e banda, Grupo Ponto de Partida e Meninos de Araçuaí. E o mote do espetáculo é as pessoas esperando uma pessoa chegar no trem, que era o próprio Milton. Tô arrepiando. Que é incrível, assim. Tipo, quando eu... E, óbvio, assim, eu estava num contexto trabalhando, produzindo, pauleira, trabalho, era ônibus de Araçuaí, 2 ônibus de Araçuaí, mais a banda do Milton, mais o Milton, que já é um negócio, assim, que você dá até um pouco de medo de chegar perto, né? Porque é uma entidade, mais o Ponto de Partida, que é de Barbacena, lá no Teatro Alfa, em São Paulo. O trem que está chegando é o mesmo que está partindo. Chegadas e partidas, Milton Nascimento. E é incrível. Quando o espetáculo começou, a primeira sessão, eu lembro exatamente onde eu estava, lá no
teatral tem uma plateia, né, inclinada, como a maioria dos teatros, e eu estava na porta de entrada do público lá em cima. Quando começou o espetáculo, eu chorei copiosamente. Eu nem sei se o ponto de partida sabe disso. Eu não conseguia parar de chorar. Porque o espetáculo é incrível, né? Aquele monte de gente, era uma trabalheira danada, assim, né? 70 pessoas transportando, comendo, ensaiando, montando espetáculo. Então, para mim, o trem é na vida. Aonde a gente consegue o livro? Como que ele vai estar disponibilizado? O livro ele tem distribuição gratuita, ele não pode ser vendido. Né, a gente está aguardando as decisões ainda, as últimas encerramentos agora do projeto. E aí a gente distribui ele ano que vem, né? Aí eles vão estar nas bibliotecas, nas secretarias de educação e cultura das cidades todas por onde a gente passou, né? Em articulação com as prefeituras, com as manifestações culturais que foram entrevistadas também. A gente vai distribuir para todos. E vai ser possível fazer download? Sim. Mesmo que você não consiga o físico? Mesmo que não tenha o físico, a gente vai disponibilizar o livro digitalmente, né? E aí, já puxando o gancho aqui para as nossas redes sociais, @projeto_identidades, lá no Instagram e no TikTok. O link vai estar lá para download. E aí já faço um convite, assim, a gente fez agora o trecho do Espírito Santo. Ano que vem a gente está de Aimorés até Governador Valadares. Então, todo mundo que estiver ali naquele trecho, tiver uma história para contar, uma manifestação cultural que tiver por ali, que tenha gancho com a ferrovia, que tenha uma história com a ferrovia, que a família, né, trabalhou na ferrovia ou andou de trem, pode mandar para a gente essa história, chama no Instagram. A gente também tem o telefone, que é o Alô Identidades. Tá no Instagram também. E pode entrar em contato com a gente para a gente poder começar a planejar já as nossas viagens do ano que vem. Ótimo. Agora, só para a gente encerrar, eu vou fazer o seguinte. Falando já que a gente está aqui por causa do livro, quero que cada um faça o seu encerramento mostrando algum trecho, alguma parte desse livro que se tornou o seu favorito. Pode ser? Nossa, difícil. Vamos aí, ó. Vai escolhendo. A gente tem mais aqui. Eu já tenho a minha, se eu já puder falar. Pode e mostra também, tem que porque, mostrar. Assim, foi um livro pensado nos mínimos detalhes, né? A gente quis ocupar e aproveitar toda a oportunidade gráfica ali para poder passar uma mensagem. E uma das últimas ideias que apareceram quando a gente foi fazer a diagramação é na primeira e na última página, que tem o nome de guarda, que é essa folha que protege a capa e o miolo, né? A gente tem aqui e tem aqui. E é um túnel, né? Então, para mim, acabou significando como se o livro inteiro fosse um túnel. E quando o leitor ele abre o livro e passa por ele, é como se ele saísse do outro lado do túnel já uma outra pessoa, sabe? E é super conveniente porque o túnel é uma letra D também. Então, eu acho que esse detalhe, para mim, ele é bem marcante. Levanta, mostra aí, para vocês saber na câmera. Eu acho que tem que ser mostrado. É uma letra D. Na entrada do livro tem a saída do trem, e do outro lado tem já o lado de fora. E essas fotos aqui... tá pra cá. E essas fotos aqui é curioso porque foram fotos que a Kika tirou, assim, sem a menor expectativa. Ela tirou e tinham poucas fotos de dentro do túnel. E eu até vi, tipo assim, cheguei pra ela e falei, não, Kika, você não tem mais foto de dentro do túnel? Não, porque elas ficaram escuras e tal. Eu falei, nossa, porque eu tô fazendo uma doideira aqui que eu acho que vai ficar super legal. E foi uma das últimas coisas do livro, assim, uma das últimas ideias que apareceram. E acho que é uma das minhas preferidas, assim. Ótimo, muito bem. Já tem aí o próximo? Quem quer falar aí? Eu vou falar do Diversos Somos, que é uma foto do Congo, aqui, que abre o primeiro capítulo, né, do livro, bem no início, que eu acho que traduz bem
É sobre a área, esse território do capítulo, mas é também sobre É todos sobre nós, né? todos Sobre a nós, sobre o que a identidade. gente se propõe a fazer no livro, sobre o que a gente traz dele de resultado e que a gente certamente vai trazer nos próximos anos, né? Que é continuar registrando essa diversidade agora no estado de Minas Gerais, né? Que é enorme, né? Que é diverso. E eu prevejo até livros mais grossos do que esse. Acho que Verdade. sim. Eu vou mostrar o meu, porque eu achei, assim, isso sensacional. A gente, quando juntou, né, foto, imagem, você congelar um momento, mas você trazer movimento e sensação. Então, foi essa foto do Dimas, e tem aqui, a música está no ar. Só que ele tá falando, então, parecendo que tem um sopro. Quando eu falei que ficou palpável na minha cabeça, no meu imaginário, foi isso daqui. Como que algo que não é palpável, ele se tornou tangível. Isso aqui, ó. É lindo mesmo. Então, Eu esse concordo tipo com de você. trabalho, Achei lindo a tua interpretação. É muito... esse tipo de trabalho é o que, assim, que faz os meus olhos brilharem. E vocês conseguiram muito bem. Parabéns. Parabéns. Tem uma coisa legal, porque o ar, né, a gente precisa, né, e talvez cultura e identidade, entender melhor a nossa essência, seja tão importante quanto respirar também, né? Sim. Então é muito bonito. Muito A gente vai descobrindo coisas ainda com o livro. Que a gente não enxergou, mas que estão ali, né? Vai, Diogo. Eu tive um impacto de cara quando eu peguei o livro, né, em mãos, assim. Então, eu acho que antes de ter um lugar, um momento específico, o livro, né? Descobrir a luva. Enfim, minha primeira reação foi assim, cara, o Beto é genial, cara. Esse desmontar do livro, né? Isso é maravilhoso. Queria mencionar a foto do Etelvino, que é especialmente emocionante, né? E para mim, que tive lá com ele, talvez no penúltimo momento público do Etelvino, né? Então, vê-lo na foto, aquela foto. Eu estou procurando aqui e não estou achando. Tá. A do Etelvino, acho que vai estar É no mais final. pro final. É mais É, final aqui, ó. no- Aqui. É especialmente bonito e emocionante, sabe? E ele no portão, né? Despedindo da gente. É. Nossa. E tem esse Aqui ele tá início rindo. aqui. Vocês me perdoem, mas aí minha vaidade também falou alto. Ah, que isso é importante. essa abertura aqui. Ah, Mas não, também- fala dessa abertura. Ótimo, muito bem. Não, deixa eu contar a história. Tá. Estávamos no festival, e no festival tem uma roda de conversa que a gente convida pessoas, né, locais, enfim, para contar histórias da Estrada de Ferro, né, para ter essa troca com o público que está lá. E aí, nessa história, eu falei assim, Diogo, vamos participar da roda de conversa, que é importante trazer esse olhar da pesquisa, de quem esteve em campo, né, que meio que costura as histórias de quem está ali contando as próprias histórias. E aí, ele faz uma fala que eu comecei a chorar durante a roda. Falei, não, tipo, o prefácio está pronto, né? Isso na minha cabeça, eu não tinha falado nada com ele. E aí passou, e eu ali com aquele negócio, muito mexido. Aí eu comentei com o Preto, que é nosso parceiro, e falei assim, eu acho que vou chamar o Diogo para escrever o prefácio. Falei embaixo. Aí ele não chama, ele vai ficar super feliz e tal. Aí a gente saiu para jantar. Aí a mesa é grande, né? Aí eu já gritei, Diogo, você quer escrever o prefácio? E eu fiquei sem reação. Eu fiquei, e agora? Quero. Topo. É responsabilidade, né? E aí é uma adaptação do que foi a fala no evento, né? Porque eu tinha montado o texto para ler, né? E tive que pensar como é que ele vira agora um prefácio, mas e a colocação, essa foto que o Beto escolheu para compor com ela, uma foto muito feliz da Kika.
e muito característica do Espírito Santo, né? Porque, Sim. assim, tem essas montanhas de pedra nua, assim, né? Sei, em Minas Gerais deve ter também, mas, por exemplo, se a gente vai para o Espinhaço, é uma coisa mais pontiaguda, mais áspera, né? E lá não, as pedras são lisas, assim. Mesmo quando você vai para Vila Velha, Vitória, você vê aquelas pedronas lindas, é tudo muito Sim. lindo, assim. Eu acho que diz muito do Espírito Santo. Sim. Vou mostrar aqui o prefácio, escrito pelo Diogo Nunes, e essa foto. Você acabou de falar dessa Lindíssima, pedra é. nua. Essa composição ficou muito bacana. É, ficou linda. Ficou lindo. E pra gente, sua vez, Eric. Eu Difícil, mas você vai ter É que muito escolher. difícil, assim, a gente já falou muitos aqui, mas, assim, eu gosto muito dessa foto aqui do Marcelo Braga, que é um artista, e aí ele se inspirou para ser artista nas viagens de trem, quando ele visitava a tia, e ele sofria bullying na escola e tal. E aí ele fala coisas muito fortes. Gente, eu vou chorar. Estou tentando segurar. Mas assim, ele tem uma frase muito bacana primeiro que o trem ele via nas janelas abertas do antigo trem um convite à aventura. Ele achava que as paisagens eram um grande palco para ele. Então, já foi meio que um cheiro da carreira que ele ia seguir, sabe? E ele fala uma outra coisa linda também. Eu não sei se está na fala dele, eu acho que eu traduzi assim: descobriu na arte seu território de existência plena, um lugar onde podia ser ator, fotógrafo, coreógrafo, comunicólogo, tudo ao mesmo tempo. O trem foi um marco muito grande para mim, me levou a muitos lugares na vida. Então tem essa coisa de achar seu caminho, de achar seu destino, e também eu acho muito forte essa foto, mas também dos múltiplos personagens que ele pôde virar, sabe? Então, isso me toca muito, assim, sabe? Muito. É isso. Do trem, eu lembro que tudo parecia cenário de filme, então eu acho... É grandioso, né? Uma viagem de trem tem esse confortinho que a gente... né? Verdade. Que embala a gente. Gente, muito obrigada pela presença. Mal posso esperar para o próximo ano, pelo próximo livro, com novas histórias, novos registros. E fica aqui o nosso convite para você assistir o podcast, esse videocast na íntegra, os cortes e, obviamente, conseguir o seu exemplar, nem que seja ele de forma online. Tá bom? E acessem as nossas redes sociais, projeto _identidades. Obrigada, Diego. Obrigada, Diogo. Obrigada, Eric e Humberto. Obrigado.